E rapaziada, aqui quem fala é Emanuele, bem-vindos ao Portal Z. Hoje a gente vai falar novamente de 3 notícias e elas basicamente são, a ordem que eu vou falar delas vai ser as eleições. Vou falar aquela informaçãozinha que eu tinha dito ontem, que eu ia citar hoje sobre as eleições e o prazo final delas, para os candidatos, tipo, se candidatarem oficialmente, suas coligações partidárias e afins. Vou falar também sobre o risco de desastre nuclear que está acontecendo naquela região da Ucrânia. Tem uma região específica em que tá acontecendo, mas aí eu vou ler o nome bonitinho pra vocês, beleza? E ela tá acontecendo basicamente por conta da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, mas vocês vão entender quando eu falar sobre a notícia e ler ela. E por último, uma notícia muito triste, que morreu a atriz principal que fez Grease, que é um dos musicais que teve mais releituras e foi mais adaptados para os diferentes tipos de produções cinematográficas. O nome dela é Olivia Newton-John. Ela era uma cantora australiana e ela fez parte de alguns musicais muito famosos na época dela. E são basicamente essas 3 notícias que nós vamos falar hoje, que eu vou comentar para vocês, e aí vocês vão me dizendo o que vocês acham nos comentários e tudo mais, beleza? Então, vamos lá. E vocês veem a minha mão aqui normalmente no vídeo, é porque eu tô mexendo no PC, pessoal. Aí é normal, não tem como tirar. Aí, vamos lá. As eleições. As datas bonitinhos pra você. Terminou nessa sexta-feira, dia 5, o prazo que os partidos políticos e as coligações partidárias elas tinham para decidir e para mudar quais eram os candidatos que eles iam basicamente tipo inscrever lá, ou quais eram os candidatos deles para senador, deputado, presidente e governador. É basicamente isso mesmo que a gente vai estar votando hoje, e deputada tanto federal quanto estadual. Isso é basicamente coisa da. Tipo, sabe quando os partidos pegam e anunciam? Ah, porque esse daqui é o nosso candidato para a presidência da República. Então, era até dia 5 que eles tinham para fazer isso, mas eles vão registrar, eles têm para registrar isso oficialmente no TSE até o dia 15 de agosto. Isso porque o primeiro turno das eleições vai ocorrer no dia 2 de outubro, e se ocorrer segundo turno, vai acontecer no dia 30 do mesmo mês, que seria dia 30 de outubro. Beleza? Super simples, é basicamente isso que eu tinha para falar a respeito. E alguns dos candidatos para a presidência da República já foram anunciados oficialmente, já foram registrados no TSE e as suas candidaturas já estão lá, e outros ainda não. Mas eu não achei essa informação, então é isso, pessoal. Vamos dar lá aquela pesquisada. Mas, no geral, é isso. Nem todos eles ainda estão oficialmente. Ou estavam, né? Oficialmente registrados, mas o prazo está acabando, então eles vão estar até dia 15 de agosto, máximo, assim, registrados no TSE, tudo bonitinho dentro dos seus partidos ou coligações partidárias. Agora, o risco de ataque nuclear. E aí eu vou ler a manchete para vocês da notícia que eu peguei. E a notícia que eu peguei, ela foi veiculada pela G1, a da CNN é outra, pelo G1, e a manchete é: ONU, há risco de desastre em usina nuclear na Ucrânia. A usina é de Zaporizhzhia. Então, gente, esse nome claramente é ucraniano. E eu, obviamente, não pronunciei ele do jeito certo, inclusive era por isso que eu tava lendo, porque eu não ia conseguir decorar isso. Ela é a maior usina nuclear da Europa, e você deve estar se perguntando, tipo, qual é o problema se essa usina ela foi atingida e afins. Então, ela foi alvo de bombardeio sexta-feira, e tanto Moscou quanto Kiev, que são as capitais tanto da Rússia quanto da Ucrânia, estão trocando acusações sobre quem foi o responsável por esses bombardeios. A Rússia, e Moscou no caso, tá acusando os soldados ucranianos, falando que eles atiraram mísseis lá de 220 mil. Dava 220 mm, mas eu tenho certeza que era 220 mililitros, deve ser tipo o calibre dos mísseis. Enfim, e falou que, tipo, que isso tinha atingido meio que um depósito fora, que não tinha nenhum risco, enquanto os ucranianos falaram que, tipo, que o bombardeio tinha atingido meio que combustível nuclear, mas tipo, eram meio que tonéis de combustível nuclear que já tinham sido usados, então estava vazio. Mas a questão é que ele em si atingiu o... Cadê?
Oh, Deus. Ah, sim, ele provocou o desligamento dos reatores. E aí a principal preocupação do pessoal, que são os especialistas e afins, é que quando eles ligam esses reatores, se tipo, isso continuar acontecendo e esses reatores continuarem desligando, o que vai acontecer é que esses reatores eles são responsáveis por mandar energia para as máquinas e tudo mais. E essa energia ela é responsável por resfriar os combustíveis radioativos, por resfriar esses componentes radioativos. O que acontece quando eles superaquecem, pessoal? O que acontece quando eles superaquecem é Chernobyl. Entendeu? Porque Chernobyl foi um desastre nuclear que aconteceu numa usina nuclear. E isso é de extrema preocupação, porque ela é a maior da Europa e o pessoal viu o desastre que aconteceu em Chernobyl. E Chernobyl, inclusive, pessoal, é na Ucrânia. Entendeu? Tipo, Chernobyl real é na Ucrânia. Inclusive, há uns tempos atrás, estavam com medo de que todos esses ataques russos e afins acabassem atingindo especificamente a parte da Ucrânia onde ainda está Chernobyl, porque Chernobyl ainda tem um razoável risco nuclear, Chernobyl ainda é uma área inabitável. E para quem não entende direito a história, quem quiser assistir, tipo, quiser entender mais, existem várias matérias a respeito e também tem até uma minissérie documental no HBO sobre isso. Ela é realmente muito boa, eu assisti essa série até o final. E então, é basicamente isso. O pessoal tá com medo de que ocorra um desastre nuclear porque ocorreram esses bombardeios. Tá cada um acusando um lado. E um dos resultados do. E, tipo, ninguém consegue realmente, de forma independente, dizer quem fez o quê. E como resultado do ataque, a detecção rápida em caso de deterioramento no status de radiação ou de vazamento de radiação dos containers, porque isso também existe, é um mecanismo de proteção, basicamente, um mecanismo rígido que eles fizeram para que não houvesse vazamento e nem contaminação da população ao redor, não foi possível, não são possíveis no momento. E quem disse isso foi o pessoal da Energoatom, que é o pessoal dessa usina, e eles são ucranianos, e eles acusaram os militares russos de atos de terrorismo nuclear. E segundo a Energoatom, os ataques de sexta-feira provocaram um risco sério à operação segura de instalação e danificaram uma usina de nitrogênio e uma seção auxiliar da usina nuclear. Local, segundo o órgão, opera sob risco de violação das normas de radiação e proteção ao fogo. Então, o que ele basicamente está dizendo é que, tipo, esses ataques prejudicaram a segurança da usina nuclear e que isso é um potencial risco de fogo e de vazamento nuclear, o que é de extrema preocupação para a Europa. Isso pode sim acabar causando um desastre nuclear. Para vocês terem noção do que foi Chernobyl, que foi um desastre nuclear numa usina nuclear na Ucrânia, a fumaça e a nuvem de radiação chegou até a Inglaterra. Então, assim, teve um raio de contaminação muito grande. E para o pessoal que não sabe quais são os problemas da radiação, se você fica muito tempo exposto à radiação, dependendo da quantidade de ração que o seu corpo recebe, existe uma probabilidade muito, muito, muito alta de você desenvolver câncer. E dentre eles há diversos tipos. E se você fica diretamente exposto à radiação, seu corpo recebe muita radiação, que nem tiveram na época de Chernobyl e afins, tiveram alguns trabalhadores que tiveram que ficar em contato direto com material radioativo e essas pessoas elas morreram em minutos, ou então que nem os bombeiros que foram atender Chernobyl, porque inicialmente foi dito que se era um incêndio, eles foram lá para tentar apagar o fogo, eles também tiveram mortes assim trágicas. E então é isso, é muito preocupante. E a última notícia que eu tenho para dizer para vocês e para comentar com vocês é sobre a morte da atriz Olivia Newton-John. E para quem não sabe, ela foi a atriz principal de Grease. Grease foi um musical muito famoso e teve muitas adaptações no cinema e também em seriados e no teatro. Ainda é um filme musical que é muito comentado. Eu vou colocar a foto da Olivia com o Elton John, que foi. Não, com o Elton John não. Com o John Travolta, que foi o seu par romântico em Grease. Inclusive, ele deu uma. Nas redes sociais, ele falou sobre a morte da Olivia. O que ele falou foi: Minha querida Olivia, você fez todas as nossas vidas muito melhores. Seu impacto foi incrível. E. Seu impacto foi incrível. Eu te amo muito.
Nos veremos na estrada, estaremos todos juntos novamente. Do seu, desde o primeiro momento que te vi e para sempre. Seu Danny, seu John, escreveu nas redes sociais. Isso ocorreu e, tipo, teve um grande impacto, mas essa atriz, ela lutava contra o câncer há basicamente 30 anos. Ela tem uma fundação que, se não me engano, ela ajuda a combater o câncer e a informar as pessoas. Ela lutou contra o câncer de mama e o último câncer que ela anunciou que estava lutando foi um câncer de coluna. E, pessoal, quando eu falo que ela lutou contra o câncer, estava lutando contra o câncer há 30 anos, obviamente isso quer dizer que ela lutou com câncer em mais de uma parte do corpo. Isso é realmente razoavelmente comum para vítimas de câncer, que algumas delas têm metástase, e metástase é quando você, por exemplo, sei lá, eu tive câncer de mama, vamos supor. E aí, com o tratamento, quimioterapia e todo o tratamento que se pode ter em determinados tipos de câncer, tem algumas pessoas em câncer de mama que têm que retirar as mamas e afins. Vamos supor que eu não tenho mais câncer de mama, mas o que aconteceu é que o câncer que eu tinha deu metástase e agora eu tenho câncer em outro lugar do meu corpo. Isso é muito comum, principalmente no câncer de tipo carcinoide, que é o câncer mais agressivo e também o mais conhecido, consequentemente. E basicamente são essas as notícias que eu tenho para comentar com vocês hoje. Essa notícia da Olivia Newton-John, que morreu, ela morreu na segunda-feira, dia 8, e ela é da CNN e é basicamente isso. Não esquece que o canal é novo, né? Então, a mesma ladainha de sempre. Curte, comenta, compartilha. E é isso. Manda pro pessoal que gosta de ouvir sobre notícias, que gosta de se informar. Eu vou deixar, como sempre, todas as fontes que eu usei aqui. E é isso, pessoal. E quem quiser, Grease, eu acredito que se não tiver em nenhum dos streamings mais famosos, provavelmente deve ter no YouTube. E é isso aí, pessoal. Vale muito a pena assistir o filme e você provavelmente pode achar que não conhece, mas se vocês tem mais ou menos a minha idade, que é 19, vocês talvez tenham assistido Glee, que passava na TV na época, e Glee também fez uma adaptação de Grease, porque é realmente um musical muito importante, muito famoso. E aí é isso. E até o próximo vídeo. Beijinhos.